Seja muito bem-vinda de debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui a essa programação da semana, né, trazendo aqui debates, conversas, né, e também algumas polêmicas que precisam ser feitas aí, né, por aqueles que lutam em defesa da classe trabalhadora, em defesa aí, né, de um novo projeto de sociedade. E no dia de hoje, nós do Mesa de Debates vamos novamente tocar no tema do marxismo, né? Escutando outras vertentes, outros, né, correntes do pensamento aí dessa corrente filosófica que tem uma Gabriel Landi, ele e já escreveu bastante coisa sobre o tema. Então, Gabriel, antes da gente começar a nossa conversa, por favor, fale um pouquinho aí quem é o Gabriel. Bom dia para todas e todos. Meu nome é Gabriel Landi, eu sou formado em Direito, né, pela Universidade de São Paulo, mas não trabalho como advogado. Lidar com juiz não é a coisa mais legal do mundo, né? Acabei enveredando aí para o mundo editorial, né? Trabalho com edição, também tradução, enfim. E sou militante do Partido Comunista Brasileiro, né? Já há uns anos, membro do Comitê Central do partido e apoiador aí das lutas sociais da classe trabalhadora. Maravilha, então já vamos começar aqui com uma pergunta bastante polêmica que é discutida e eu particularmente acho que existe motivo aí para discutir, né? Dentro aí da história existiu, claro, aquela polêmica entre Trotsky e Stalin, né? Primeiramente, como que você vê essa polêmica hoje e como que o PCB encara essa polêmica aí entre Trotsky e Stalin nos dias atuais? Guilherme, acho que o marxismo, né, a história do marxismo tem muitas polêmicas, né, em torno aí das figuras, né? A gente tem, acho que quando eu entrei no movimento comunista, eu até via com maus olhos até no começo essa ideia do marxismo. Por que a gente usa o nome que é o nome do cara que criou? A ideia é muito maior que ele, né? Mas com o tempo você vai entendendo que as intervenções dos sujeitos nas polêmicas demarcam, né, um pouco o significado delas, o sentido delas, e aí esses nomes vão nos acompanhando ao longo do conteúdo das polêmicas, né? Então acho que existem dois modos de abordar qualquer polêmica, né? Um modo histórico e um modo imediato, né? Um modo de olhar no contexto histórico de determinada polêmica, de determinadas figuras, o que estava em jogo, quais eram as divergências, né? E um modo de compreender o significado delas hoje, né? Então, acho que quando a gente fala muitas vezes da polêmica Trotsky-Stalin, né, ela tem profundos desdobramentos até hoje para o marxismo, para as organizações de esquerda, né? Mas ela tem um significado da época, então quais eram as divergências em torno das quais houve a cisão entre Trotsky e Stalin, né? E um significado concreto, atual, presente, né? Então, da nossa parte, por exemplo, apesar da gente não reivindicar o Trotsky como, né, um referencial teórico do nosso partido, hoje a gente compreende que a militância deve sim ler Trotsky, deve sim entender o que pensava Trotsky, né? Não só eventualmente, porque numa coisa ou outra ele pode ter alguma contribuição, mas para saber de primeira mão, né, qual que é o problema. E a mesma coisa que o Stalin, né? Da nossa parte, não existe nenhuma autofobia de tentar não reconhecer que Stalin foi uma parte do movimento comunista, uma parte importantíssima da história do movimento comunista, que com seus erros e seus acertos precisa ser conhecido, né? Então nossa postura não é uma de demonização, de atribuir individualmente ao Stalin todos os eventuais desvios e desventuras aí da Revolução Russa, e sim tentar entender ele historicamente, né? Quanto um personagem histórico e que formulou teoricamente sobre as questões, pode ser conhecido e interpretado, né? Então, a gente não entra nessa polêmica como alguém que acha que é necessário tomar lado de um dos dois, né? É necessário, compreendemos, combater uma demonização caluniosa que distorce a história em torno do Stalin. Contra isso, é preciso ser rafileira sem pestanejar. Isso não significa concordar com o Stalin em tudo, né? E achar que ele não é suscetível de críticas, enfim,
A gente tem, né, ao longo da história aí da humanidade, muitas figuras, né, que dos movimentos dos oprimidos sofrem essa demonização, né? Isso não quer dizer que elas eram infalíveis em vida, só quer dizer que elas devem ser consideradas de maneira sóbria, histórica, né, materialista. Um pouco isso, assim. Fala de demonização do Stalin, você quer dizer exatamente o que, né? Porque os crimes, né, do Stalin foram principalmente contra aqueles que eram, inclusive, do partido bolchevique, né? Tanto é que o Stalin, né, mandou perseguir e matar a velha guarda, né, do partido bolchevique que fez a revolução. É uma narrativa bem parcial, né? Está dezenas de figuras da velha guarda bolchevique que permanecem no partido e apoiando Stalin, né? Para citar só duas aí, a Krupskaya, companheira do Lenin, né? Que morre naturalmente aos muitos anos de vida, e a Kollontai, que foi inclusive diplomata, né? E vamos lembrar que a Kollontai, a gente não está falando de uma burocrata, a gente está falando de uma figura que foi cabeça da oposição operária nos anos 20. Se houve uma purga da velha guarda inteira mandada pelo Stalin, por que a Kollontai não só sobrevive como vira diplomata? Né? Acho que é uma narrativa um pouco parcial. Um monte de gente da velha guarda bolchevique que entra nessa conta é menchevique dos anos 10, sabe assim, um Ryazanov da vida. E daí uma distorção, né, de pensar o que é. Acho que o Stalin nesse quadro parece um gênio, né? Porque primeiro que existe uma narrativa subjetivista dele. O Stalin era um cara com sede de poder. E aí acho muito impressionante pensar o quão genial tem que ser um cara com sede de poder para ele perceber que o jeito mais fácil dele virar um novo czar é ele assaltar banco pelo partido bolchevique nos anos 10, sabe assim? Então tem uma narrativa subjetivista da psicologia do Stalin que tenta explicar o fenômeno do terror que houve no fim da Revolução Russa, né? Enfim, podemos debater os processos de Moscou, podemos debater uma série de episódios desse terror, mas tem uma historiadora trotskista, né, que é o Andy Goldman, que ajuda a desmistificar um pouco o quadro, porque, enfim, primeiro demonstrar que não se trata de um desejo pessoal de Stalin, mas um processo que no fim dos anos 20, com a abertura da eleição para os sindicatos, que até ali, desde a Guerra Civil, funcionavam por cooptação, surge um processo de efervescência social, de crítica de cima a baixo, da base à direção, da direção contra a direção intermediária, da direção intermediária contra a superior, que culmina nesse processo autofágico da Revolução Russa, né? Júpiter devorando seus filhos e etc. Agora, atribuir uma coisa é dizer, por defender tais ideias, Stalin foi quem esteve à frente disso, né? Foi posto à frente disso. Agora, resumir todo o problema que envolve milhares de bolcheviques, da organização de um novo aparelho de Estado, de uma nova economia, aos desejos e ódios pessoais de um cara, é fugir do materialismo completamente, né? Então, e aí tem essa matemática dos crimes de Stalin, das mortes do comunismo, né? Porque, assim, quando uma pessoa morre no capitalismo, por qualquer motivo que seja, não é uma morte do capitalismo, né? Quando morre no comunismo, o cara cai um raio na cabeça dele, tá lá na cifra dos mortos durante o regime Stalin, arbitrariamente, assim, né? A cifra dos mortos da União Soviética não é a cifra dos mortos políticos, e a cifra dos mortos políticos também não é a cifra das vontades pessoais do Stalin, é uma cifra que envolve contra-revolucionários abertos, gente que estava sabotando, gente que era organizada no Exército Branco. Essa cifra envolve muito mais do que os 30 pessoas ditas da velha guarda bolchevique que se envolvem nesses processos, sabe? Então eu acho que existe sim esse exagero, essa, né, caricatura um pouco do processo histórico, porque facilita, né? Assim como, dá um exemplo que para mim é incomparável, né? Até essa comparação Hitler, Stalin, não sei o que lá, é incabível, mas mesmo para debater o Hitler, é muito conveniente para o capitalismo, por exemplo, esse discurso que surgiu que tudo é culpa do maluco do Hitler, e não que houve uma burguesia que apoiou ele, classes sociais que se deslocaram, que tinham aqueles interesses que apoiaram isso, e que precisam ser responsabilizadas juntos, se a gente quer fazer uma crítica ao que foi esse processo. Nas dadas proporções de diferenças entre o que são, né, o processo da crise da Revolução Alemã na mão do fascismo na Alemanha, o que é a crise da Revolução Russa, né, com o drama da internacionalização, da dificuldade de generalizar a revolução pelo mundo, na mão do Stalin, né, como figura aí que dirige esse processo, que se destaca nele,
Em ambos os casos, a gente precisa analisar além das figuras, além das pessoas, né? Acho que tem esse elemento, inevitavelmente, que o materialismo histórico exige da gente, né? Sim, mas né, que o Trotsky, como que fica nessa história? Cara, Trotsky é uma figura que, desse ponto de vista, é muito parecido com o Stalin, né? Mais do que diferente, né? Existe uma tentativa de pintar o Trotsky como um grande democrata, campeão das liberdades ou qualquer coisa do tipo. Isso é falacioso, né? Tem o Francisco Martins Rodrigues, é um autor português marxista-leninista, ele aponta um pouco isso. Os textos que melhor apontam aquilo que vai se tornar o que a gente chama de Estado stalinista, né, do período stalinista, são textos do Trotsky, chama Terrorismo e Comunismo, um deles, né, a Palavra publicou recentemente, onde o Trotsky está defendendo a militarização da economia, mão firme contra a revolução, né? O Trotsky foi um dos teorizadores dessa compreensível, né? Porque acho que esse também se perde de vista um pouco do terror russo, né? Era a primeira experiência revolucionária depois da Comuna de Paris do proletariado que durou mais de 3 meses, assim, né? O Lenin, no aniversário dele, saiu para dançar na Praça Vermelha, celebrando que passou dos 70 dias, acho que é da Comuna de Paris, né? E com um cerco de dezenas de potências em torno, né? Então é tão surpreendente assim que essa revolução, ao não se internacionalizar, ao não conseguir se espalhar pelo mundo e, né, dispensar a necessidade de um Estado soviético, caminhasse para um caminho do reforço do militarismo, do reforço da segurança interna e externa, né, num cerco, no embargo, em todas as condições de guerra civil, de sabotagem, por uma série de potências. E o Trotsky mesmo sabia disso, tanto que ele escreve lá Terrorismo e Comunismo. Aí, quando isso se volta contra ele individualmente, Trotsky sai da União Soviética e vira o campeão da liberdade aí para alguns. Né? Então, quanto a isso, não existe uma diferença expressiva, substantiva na minha visão. O que existe, e daí marca hoje as divergências do movimento marxista, né, a meu ver, são concepções até organizativas e estratégicas. Né? Então, por exemplo, uma das premissas do trotskismo, que para nós é estranha, é essa necessidade de primeiro criar uma internacional para depois pensar política em um país. Né? Mas esse partido aí tinha que ter uma internacional antes, né? Para nós, a experiência histórica mostra que o surgimento de organizações internacionais revolucionárias é muito mais consequência dos sucessos revolucionários em um ou em alguns países, né, do que algo que precede, uma necessidade prévia, elementar e tal. Né? Então, tem diferenças organizativas, além da divergência de apreciação historiográfica, né, desse processo todo. Mas eu acho que é mais importante para nós hoje pensar isso, porque no limite, se a gente pensa os comunistas, né, os partidos comunistas dos anos 20, 30, 40, 50, 60, 70, as formas de unidade tática possíveis entre organizações comunistas e organizações trotskistas eram muito pequenas. Nas últimas décadas no Brasil, a gente tem visto o contrário, tem visto várias aproximações práticas, pautas comuns, né? E acho que isso, enfim, tem que também ser colocado como mais importante do que a divergência historiográfica da Rússia de 80 anos atrás. Né? Acho que, às vezes, existe uma tentativa de resolver o problema antes dele surgir. Né? Porque é isso, depois da Revolução, né, depois da tomada do poder pela classe trabalhadora, uma série de dilemas e com problemas e contradições se abrem, sem dúvida. Né? E desvios vários são possíveis, né? Excessos liberalizantes ou excessos centralistas. Isso pode acontecer de qualquer jeito, em qualquer momento. É meio vão ficar especulando, porque isso tem a ver com um estágio concreto da revolução, dos acontecimentos práticos. Mas muitas vezes eu acho que uma parte do movimento, principalmente os trotskistas, se preocupam em tentar resolver os problemas antes da tomada do poder. Então só podemos avançar em direção à revolução se a gente se livrar de qualquer voz revolucionária que pareça manifestar desvios centralistas demais, porque isso lá na frente pode cair e virar o stalinismo, ou qualquer coisa do tipo, sabe? Isso parece um pouco botar a carroça na frente dos bois, assim, né? Primeiro a gente precisa construir um poderoso movimento revolucionário capaz de abalar de alto a baixo a estrutura do poder das classes dominantes no Brasil, erguer um poder assentado não nessa ou naquela corrente política, que não vai a isso com a Revolução Proletária, né? Essas correntes confluem na direção das massas, mas esse poder só consegue se estabelecer como, de fato, a ditadura do proletariado se a própria massa trabalhadora se organiza
e exercita esse poder no âmbito local, no âmbito geral, etc. Né? Então, a nossa tarefa é muito maior para a gente, desde já, querer se purgar, né, desses aparentes ou supostos desvios que muitas vezes são respostas a outros desvios do momento. Né? Acho que é um exagero ter medo do stalinismo no Brasil hoje, ou qualquer coisa desse tipo, sabe? Da polêmica, né, Trotsky-Stalin, né, eu acompanho, né, diversos materiais aí de diversas gente de esquerda. Dentre uma delas aí, acho que o principal representante teórico, né, do PCB hoje, me corrija se eu estiver errado, que é o Jones Manuel. Dentro dessa sua fala aqui, eu percebo uma ausência que eu queria que você comentasse. Né? Não percebo não, que até você comentou, né? Vamos ser honestos aí na discussão. Mas eu percebo que você não dá muita centralidade aí na discussão revolução permanente e revolução no seu país. Né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Bom demais, baita debate. Eu acho que um dos problemas fundamentais do trotskismo é não só a tese da revolução permanente, mas um pouco uma fraude teórica do Trotsky na abordagem do leninismo. Porque o Trotsky tem um argumento que ele começa a usar pós-17, quando ele começa a disputar o legado de Lenin, em especial, pós-24, né? Que o Trotsky diz mais ou menos assim. Vou resumir, se você achar que eu estou errado, depois você coloca e a gente faz o debate. Não quero ir na má fé, mas me parece que o problema passa um pouco por aí. O Trotsky diz, até 17, eu não entendia a necessidade do partido como Lenin formulava. Por isso eu era menchevique. Até 17, o Lenin não entendia a importância da teoria da revolução permanente como eu defendia. Em 17, nós dois passamos a perceber que um ou outro estava certo, e a partir daí eu virei leninista, e leninismo é partido com centralismo democrático mais que revolução permanente. Essa é a fórmula do Trotsky para o leninismo. E passa por essa explicação de que, bom, Lenin fez sua autocrítica, porque quem lê Lenin em 1905, o Lenin polemiza profundamente com o Trotsky quando o Trotsky começa a falar em revolução permanente. Né? O Lenin, inclusive, fala em revolução ininterrupta, que é a tradução mais adequada da fórmula do Marx, né? E diferencia ela da revolução permanente. Tem vários textos de 1905 e 6 em torno disso, porque o Lenin dizia, bom, a revolução na Rússia é democrática, né? É a ditadura do proletariado e do campesinato, mas é uma ditadura democrática ainda, ela não vai ainda instaurar o socialismo. E o Trotsky dizia, isso aí que você está dizendo não faz muito sentido, porque se os proletários e camponeses tomarem o poder, isso já abre o caminho para a luta pelo socialismo. E o Lenin discorda, o Lenin fala, não, você não está entendendo o fundamento econômico do problema. Está sendo politicista. Porque, inclusive, o Lenin acreditava que essa forma de tomada do poder pelos operários e camponeses era extremamente transitória e seria derrubada. Como foi a convenção. O exemplo que o Lenin está usando o tempo inteiro nesse debate é a convenção na Revolução Francesa. É o terror dos jacobinos. Então, ele não achava que é um poder duradouro dos operários e camponeses. É um poder que, com seu terror, vai por abaixo os atrasos feudais e daí não vai se exaurir e vai se estabelecer um governo de tipo burguês, não mais de tipo Juncker, mas meio de tipo suíço, estadunidense, esse tipo mais avançado de república pequeno-burguesa, às vezes ele chama quando comenta a Suíça. Né? Em 17, o Trotsky vai dizer, bom, agora o Lenin está dizendo que o caráter da revolução na Rússia é socialista, ele abandonou aquela velha tese da revolução democrática. Só pode ser porque ele concorda comigo que a revolução é permanente. O Lenin não diz isso em momento algum em nenhum escrito de 17. Ele diz duas coisas diferentes em 17, para justificar o porquê que agora ele entende que o caráter da revolução é socialista. Primeira coisa, ele diz, agora, 12 anos depois dessa polêmica nossa de 1905, os trustes já avançaram sobre o campo na Rússia, então você tem grandes monopólios burgueses que se consolidaram muito mais, a base da economia no campo já não é mais a mesma, e a base na economia industrial também se monopolizou, já entrou na era do imperialismo. E daí o Lenin ainda até comenta num texto, ele fala assim, não fosse a guerra imperialista, talvez o proletariado russo pudesse ainda passar alguns anos sem ter que lutar pelo poder. Mas com o advento da guerra imperialista, essa é a única alternativa para obter a paz.
Então, a explicação do Lenin do porquê que em 17 o caráter da revolução não é mais democrático burguês e sim socialista, não é uma adesão à tese da revolução permanente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a meu ver, a tese da revolução permanente hoje, se em algum momento ela foi esquerdista, né, podemos dizer, o quadro da polêmica histórica, os comunistas diziam que a revolução permanente era uma tese esquerdista, né? E aí os comunistas, no geral, defendiam teses etapistas. Quanto a isso, não podemos negar. E teses etapistas, inclusive, que se distanciavam da tese do Lenin da Revolução. Porque se fosse uma tese de dizer o caráter da Revolução ainda não é socialista, precisa de uma aliança dos operários e camponeses para fazer uma revolução, estabelecer uma ditadura democrática do proletariado e do campesinato, ainda estava ótimo, né? O problema é que não, a formulação era uma formulação menchevique. Como a revolução é burguesa, a burguesia deve dirigir a revolução. Né? Que é uma coisa que nem na época que defendia a Revolução Democrática o Lenin defendia. Então, aí, sem dúvida, né, a resposta anti-esquerdista dos PCs ao longo de um século foi uma resposta oportunista. Quanto a isso, acho que a reconstrução revolucionária do PCB tem tranquilidade em afirmar. Né? Por outro lado, essa tese hoje da revolução permanente, ela é uma das expressões do etapismo hoje, a meu ver. Porque, assim, vamos pegar uma parte das organizações trotskistas. É uma minoria delas no Brasil que defende no Brasil o gatilho salarial. Né? Por quê? Porque para o Trotsky, né, o gatilho de jornada e de salário, a reposição automática, né, esqueci o termo que ele usa, né, mas enfim, a escala móvel de jornadas e salários, para o Trotsky é uma reivindicação do programa de transição para os países capitalistas centrais, desenvolvidos. Como para a maior parte das organizações trotskistas, o Brasil ainda é um país semicolonial, explicam assim a dependência brasileira, se aplica então aqui o programa de transição para países semicoloniais, que bota no primeiro plano a Revolução Democrática, mas que, como ela é permanente, logo adentrará na sua etapa socialista. Isso, para mim, é uma forma hoje do etapismo, porque, no fim das contas, o cerne do debate né, a revolução começa como? Ela começa sequer com uma revolução democrática, ou ela já necessariamente tem que começar com uma revolução anticapitalista? Né? Então, acho que tem um monte de polêmicas aí boas que dá para a gente fazer, mas me parece que o essencial do porquê para nós é dispensável a fórmula da revolução permanente é justamente a imediaticidade do caráter socialista da Revolução Brasileira. Né? Falar em revolução permanente nesse quadro acrescenta o quê? Para mim, nada. Né? Até entendo que, como resposta ao etapismo, foi muito um apelo sedutor, né, e poderoso por muito tempo, falar em revolução permanente, mas hoje eu acho bastante caduco, sabe? Para ser franco. Particularmente eu tenho bastante discordância, né, dessa formulação, mas vamos lá. Né? Você falou ainda na questão da revolução permanente, Gabriel. Se a gente sair do Lenin, né, e for mais atrás, né, Marx, no Manifesto Comunista, quando o Marx fala, né, do mundo todo univos, e quando Marx, né, fala aí do desenvolvimento do capitalismo, não estaria aí a principal formulação da revolução permanente? Acho que um pouco na ideia de revolução ininterrupta, principalmente pela experiência europeia, né? Então, era óbvio, o Marx debate começa a usar essa fórmula de revolução ininterrupta para explicar isso, para explicar, bom, dificilmente a revolução na Europa, ela não se alastra, ela acontece num país e fica, né? Porque isso era a lição da Primavera dos Povos, né? Já percebendo, teve os eventos na França, isso fez explodir na Alemanha, na Polônia, Então, de fato, tem algo da fórmula do internacionalismo por trás desse debate. Mas tem também uma falsa questão aí, a meu ver, e aí o Lenin chamava isso de cosmopolitismo abstrato, né? Quem pensar o internacionalismo puramente no quadro internacional e não na combinação desigual, vai para até usar uma terminologia ao gosto trotskista, né, das realidades nacionais. Então, Marx também fala isso no debate sobre revolução ininterrupta, que a revolução começa num quadro nacional. Ela sempre começa no quadro nacional. Ela conflui num quadro internacional porque essas várias nações vivem processos de luta de classes onde é muito pouco provável que um acirramento revolucionário num país importante não impacte a região como um todo.
né? Então, agora, o dilema é outro, né? O dilema é, todos nós esperamos, como eles esperavam em 17. Eles achavam que a revolução avançaria gloriosamente sobre o mundo da Rússia em diante. A experiência seguinte, aí podemos dizer que toda a culpa é das direções traidoras. Eu acho que o predomínio delas também diz algo sobre a base material, né? A consciência é reflexo em alguma medida da base material. O Trotsky lá no programa de transição diz: o capitalismo a partir de agora não pode mais desenvolver as forças produtivas. Ele já olha o quanto elas se desenvolveram de lá para cá. Então tinha algo de um otimismo meio baluartista dessa geração, de que achava que eles conseguiam resolver tudo aquilo no século passado. Isso não nos pode botar na posição também do pessimismo, de falar, então aprendemos que a revolução é coisa para muitos séculos. Não. Né? Temos que trabalhar na perspectiva de que é muito possível que nesse século que se abre agora, e que inclusive uma crise capitalista muito grave caminha para uma guerra mundial, essa é a tendência próxima, vários processos revolucionários tendam a se acirrar, e eles só terão um desfecho definitivo que nesse século encerre a luta contra o capital se essa revolução for internacional, se ela se alastra, né? Onde ela começa, em que ritmo e medida isso ocorre, aí é um pouco aventureiro, eu acho, hoje dizer, dá para até avaliar em que países que né, as vanguardas proletárias estão mais enraizadas, fortalecidas, conscientes, podemos fazer esse exercício, né? Mas eu acho que é um problema também que bota... né, porque é isso, podemos dar essa sorte, tomara que seja, né? Trabalhemos para isso. Podemos dar o azar do século passado, que é no fim cair no nosso colo administrar o país, o socialismo no país que sobrou. E daí a questão é inclusive essa, né? A polêmica com o socialismo, a ideia de socialismo no país só, é uma polêmica um pouco também fraudulenta em algum aspecto, porque ela vai em dois lados, né? Ela critica a tentativa de construir o socialismo num país só, e daí ela denuncia que o que estão construindo não é socialismo exatamente, plenamente. Sim, mas é evidente. Né? A gente só vai poder olhar para algum país só qualquer e falar, nossa, isso é totalmente socialismo, quando o mundo inteiro for. Porque daí não existe mais Estado, não existem mais classes, não existe mais nada que sobredetermine manifestações da existência dominante do capitalismo no mundo em algum só país no qual já a classe trabalhadora tomou poder. Né? Daí a tendência também trágica, enfim, ao refluxo, à contra-revolução nesses países. Né? Não a eles conseguirem durar avançando na construção do socialismo 100 anos, a menos que novas revoluções venham em seu socorro. Né? Então a chave do problema me parece um pouco outra. Né? O dilema é verdade, se o socialismo é impossível construir num país só, se a gente faz uma revolução num país e ela não se alastra pelo mundo, o que a gente faz nesse país que sobrou? Joga tudo pro alto e desiste? Qual é a mediação? Né? E daí nesse quadro eu acho que às vezes o debate do capitalismo de Estado é muito mal feito. Lenin era um defensor da utilização do capitalismo de Estado como um método de combate ao capitalismo pequeno burguês, à produção mercantil simples, a outras manifestações da economia monetária na transição socialista. Então, tipo, é um debate difícil. Não dá para a gente dourar a pílula e falar, nossa, é um socialismo perfeito, onde já fez a revolução, não dá para jogar também o bebê fora com a água do banho, que é o que muito trotskista faz. Predomina hoje nas tendências trotskistas a posição que o Trotsky combateu por 20 anos de dizer que não é mais um Estado operário degenerado, agora é capitalismo de novo, é capitalismo burocrático, várias outras formulações, né? Que o Trotsky combatia. O Trotsky dizia, não, ainda é um Estado operário degenerado. A derrubada da União Soviética pela mão dos trabalhadores revolucionários é um avanço. A derrubada dela pela mão dos fascistas é um retrocesso. O Trotsky tinha muito claro isso na cabeça, o que não impediu muitos trotskistas dos anos 90 celebrarem a queda da União Soviética, né? Enquanto tinha comunista aí se matando. Então, esse é o nível de crise também do movimento revolucionário, né? Da crise ideológica, enfim, que a gente vive. Mas me parece que o problema do socialismo num país só é mal enquadrado às vezes. Quem defender que é possível construir socialismo num país só é um tolo, né? Um ingênuo, coitado, né? Mas que é possível que a classe trabalhadora tome um poder num país só e não consiga internacionalizar a sua revolução, é possível. E daí, diante disso, o que fazer? Né? Eu não sei também aí eu não domino. Talvez alguns trotskistas tenham uma resposta mais satisfatória. Eu já não sei dizer nessa tradição qual que seria a resposta. Em cima disso tudo, né, que você falou, acho que a gente precisa retomar uma questão, né, do Partido Internacional.
você falou aí de diversas revoluções que não triunfaram, como por exemplo a Revolução da Alemanha em 18. No caso aí, não seria interessante ter um partido internacional, né, que lute pela independência dos trabalhadores para poder fazer com que o processo se alastre mundial? Porque se tem um partido comunista em um país, só que em outros países, né, quem dirige o movimento sei lá, tendências conciliatórias, a Revolução Mundial não vai para frente, né? Sim, não, né? Assim, no exemplo que você citou mesmo, existia, né? A IC estava lá, recém-fundada, com esse caráter de um partido internacional. A existência dela não foi o que permitiu resolver a tempo os problemas do partido alemão e permitir a Revolução Alemã, né? Então, assim, ela pode ser hipoteticamente útil? Pode, deve, esse é o sentido da existência dela, mas ela é imprescindível. Se a própria existência dela não é necessariamente, né, definitiva, ou sei lá, pensar exemplos até de processos aí que os trotskistas tiveram à frente, pensar a Revolução Boliviana, que não só, né, nem só não se internacionalizou, como nem venceu, seja lá qual fosse os vínculos internacionais que o Liora tivesse, que o POR tivesse, sabe assim? Tipo, então, não sei, para mim não é esse o elemento que falta. E daí eu não falo em nome do partido, né? A gente tem, nesse sentido, qualquer construção atual nossa. A gente acredita que o nível prático possível é de intercâmbio entre os partidos, né? Então a gente se organiza no Encontro Internacional de Partidos Comunistas e Operários, que tem esse intercâmbio de informações, de opiniões, de posições, uma tentativa de influência positiva recíproca, etc., né? Mas não um nível de centralização, né? A gente acredita que isso não está muito na ordem do dia hoje, né? Me parece, aí, minha opinião, que isso é muito mais consequência da próxima revolução socialista vitoriosa em algum país, que fará todo o movimento revolucionário mundial virar os olhos para falar rolou de novo e é lá! E aí, com a partir dessa empolgação, com tarefas práticas que essa revolução vai ter resolvido, que hoje são tarefas teóricas, né, pendentes, vão oferecer inspiração para uma reorganização completa. Aí acho que temos que pensar um pouco nisso, mas eu não vejo muito hoje sendo isso o fator definitivo para essa possibilidade ou não, né? Até porque essa internacional é só mais um meio mais ou menos eficiente do que você falou, desse apoio, dessa tentativa de falar, bom, né, porque aí o internacionalismo nenhum partido individual nacional, individualmente considerado, pode se alijar da política dos outros. Os outros que cuidam da política deles, né? É preciso esse diálogo crítico, recíproco, e encontrar quem são, né? Porque gente que se diz marxista tem um monte, encontrar em cada país quem que a gente pode considerar um aliado sólido o suficiente, né? Venha de qual tradição diferente da nossa possa vir. Isso também pode ocorrer, né? Eu imagino que o grau de crise de referência e prática do movimento comunista e revolucionário internacional abre essa possibilidade, né? Mas eu tenho dificuldade de ver como sendo a coisa que se tivesse, porque é isso também, ao longo de um século aí o trotskismo com sua internacional ou várias, também não conseguiu fazer disso um fator determinante para sua influência, né? Inclusive uma provocação fraterna, para mim não é secundário, é sintomático que o período de maior influência do trotskismo no movimento operário, e não só no movimento revolucionário, no movimento operário, né? Por exemplo, respeito muito a trajetória do PSTU a despeito de um monte de divergências. O PSTU foi, durante 20 anos, a organização revolucionária mais influente no movimento operário brasileiro. Fato, né? Aí podemos ter 1 milhão de divergências, temos, né? Mas não impede de reconhecer o fato. Agora, também é o fato de que esse período de predomínio coincidiu com o momento de maior refluxo do movimento revolucionário da classe trabalhadora mundial desde a Revolução de 17, desde a derrota da Comuna de Paris. Então, será que é uma coincidência ou será que tem algo também na concepção trotskista do marxismo que tem mais a ver com tempos de refluxo, de derrota, de falta de perspectivas reais do que num período como o nosso, onde volta a crescer o interesse pelas ideias revolucionárias, e quem está colhendo isso não são os trotskistas, né? São as organizações comunistas de vários perfis e matizes, longe de mim dizer que é só o PCB, né? Mas, enfim, me parece que tem algo aí também a ser investigado e a ser questionado, né? Por que esse predomínio nessa época? Por que quando o quadro passa a reverter de novo,
reflui o movimento trotskista, né? Talvez tenha algo errôneo nas concepções de leninismo dos camaradas. Só que o problema é que, por exemplo, na Argentina, eu acho que a sua tese vai a ladeira abaixo, né? Porque a predominância do trotskismo lá é muito forte e, né? E por conta disso faz diferença na luta de classes. Mas é mais isso para a gente debater, né? Já que você jogou isso no ar, não teria relação pelo fato de que o petismo, a conciliação de classes aqui no Brasil é muito forte, né? Porque você fala, por exemplo, do PCB, só que ao mesmo tempo você não coloca, né, que o PT, assim, nesse último período aí é uma avaliação pessoal que eu faço, hegemonizou assim brutalmente, né, os setores de vanguarda. Então, né, isso também não seria uma contradição do PCB, das correntes, né, comunistas também que você coloca? Não, eu acho que não, Guilherme, porque assim, na verdade, essa hegemonia não é um fato novo, ela vem de 30 anos. A pergunta que eu faço é, por que o que era uma alternativa predominante era o trotskismo? Durante 30 anos, 20 e tantos anos, se você era militante de esquerda e via os limites do petismo, você gravitava em direção ao trotskismo, porque era a alternativa mais fortalecida, com mais visibilidade, que mais apelava, me parece. E me parece que esse cenário passou. A hegemonia do PT é um fato comum de todos esses períodos, né? A pergunta é hoje, por que quem se decepciona com a conciliação de classes não procura mais tanto o trotskismo e sim o PCB, a UP, né? Para dar um outro exemplo de organização comunista brasileira. Acho que é um pouco outra chave do problema, não colocaria não nessa conta da hegemonia do PT por si. Eu botaria um pouco na conta dos erros do PSTU, talvez, que todo movimento trotskista colhe alguns frutos disso, né, do Fora Todos e toda essa coisa aí. Na Argentina, eu acho que o quadro é um pouco também, vale a pena ser comentado, né? De fato, é respeitável o trabalho da FIT, o trabalho do Del Cânio, muita gente séria lá. Acho que vem de uma crise profunda no movimento comunista argentino, insuperada. Inclusive, tivemos recentemente na Argentina, não sei se você acompanhou, um racha do PC, né? Criaram agora o PC argentino, né? O PC histórico lá é o Partido Comunista de la Argentina, né? Agora criaram o Partido Comunista Argentino, né? O PCA. A sigla é a mesma, mas agora uma nova organização que faz a crítica da aliança com o kirchnerismo, da indefinição diante do peronismo, da necessidade de uma política de independência de classe, de uma reconstrução revolucionária do movimento comunista argentino. Agora, também é isso, né? Assim como a Bolívia, lá nos seus anos 40, 50, um ponto fora da curva na história da América Latina, a Argentina, pós-Moreno, né, não pode se menosprezar a influência, né, que ele exerceu no movimento dos trabalhadores na Argentina. Então, acho que também tem essa particularidade aí do caso argentino, mas na maior parte dos outros países não é o que me parece. Na Venezuela, quem se frustra com os limites do chavismo flui principalmente em direção ao PCV, né? No Peru, tenho visto esse fortalecimento das organizações, seja a que vem da tradição mais soviética, seja a que vem da tradição mais chinesa, tem se fortalecido muito mais do que o trotskismo, né? No México, me parece que a fórmula, apesar de uma diversidade regional, outras complexidades grandes do México, me parece também ir por esse caminho, né? Enfim, e na própria Europa, né? Assim, acho que a Grécia é um exemplo consistente aí do potencial dessa reconstrução revolucionária do movimento comunista, né? No caso do Partido Grego lá. Então, enfim, não sei se vejo com maus olhos, acho que é bom, acho que é um avanço, um passo à frente que o movimento dá, porque de verdade, qual que é também meu grande problema com a tradição trotskista concretamente considerada? Parte do problema do stalinismo aparece para essa tradição como um problema do terror no geral. E daí, é muito comum um discurso anti-stalinista que desarma a classe trabalhadora para a concepção ideológica da necessidade da sua violência, né? O discurso contra os crimes, contra o terror, contra a violência do Estado, contra o totalitarismo, acaba indo para um caldo comum que, na real, na sociedade é um caldo liberal, é um caldo arendtiano, né? Enfim. Então,
Acho que parte desse passo à frente, e até muitas vezes nesses jovens, né? O Francisco Martins Rodrigues mesmo, citar ele de novo, porque ele é interessante, assim. Ele fala que ele, por mais que rompa faz críticas ao Stalin, faz crítica ao maoísmo, no qual ele já foi parte, etc, etc. Mas ele fala uma coisa numa entrevista que eu acho interessante, se a gente parar para pensar. Perguntam para ele sobre essa volta do interesse pelo Stalin, né? E ele tenta atribuir isso a justamente a fraqueza real do movimento revolucionário, né? Que surge uma idealização do homem forte, do cara que era porreta mesmo, aquele sim que combatia contra a revolução com a mão de ferro, né? Então existe uma idealização aí, uma coisa que é limitada, que é contraditória. Mas a pergunta é, isso é regressivo? Isso é o velho stalinismo? Isso é a estrutura burocrática e etapista financiada pelo ouro de Moscou? Não, isso é um novo fenômeno, uma outra coisa, né? Então esse neo-stalinismo de internet, como ele aparece, me parece um passo à frente ideológico, que ainda precisa ser lapidado, trabalhado, questionado, avançado, mas que é um primeiro impulso na direção de dizer, precisamos pensar no poder, e não só no poder, mas na ditadura, né? E a partir do caldo da esquerda brasileira, isso me parece um tremendo passo à frente. A gente é a esquerda que saiu da ditadura dizendo ditadura nunca mais, né? Nem botando um asteriscozinho para dizer só do proletariado, né? Essa pode. Enfim, por mais que eu acho que tem, aí gera problemas, confusões, né? Se mescla muitas vezes com o marxismo vulgar, parte desse reavivamento do movimento revolucionário, não tem muito como evitar, eu acho. São os estágios da participação de massa, das pessoas voltando a se interessar e tentar formar suas posições sobre o tema, né? Mas eu vejo com menos preocupação do que muitos camaradas aí. Certo, vamos ver a segunda parte, né, do nosso debate, que está muito bom, né? E, Gabriel, qual que, então, em cima disso tudo que você, né, conversou aqui né, comigo e com o canal, né? Qual que é o balanço que o PCB tem aí da sua trajetória, né? Que o PCB faz, né, de acordo com vocês mesmos, com todo um balanço, né, crítico e autocrítico da sua atuação. O pensamento stalinista influenciou o PCB de qual forma naquele momento, né? Porque, ao meu ver, o PCB errou tanto, né, na sua trajetória por conta aí, né, primeiro por estar atrelado, né, a Moscou, segundo por conta de uma concepção, né, stalinista que levou, né, a ter uma trajetória que muitas das vezes chegava à conciliação de classe. Eu não sei se bem stalinismo como denominador comum do problema, porque eu, diferente de muita gente, né, tem gente que fala, stalinismo é um termo que nem faz sentido, não sei o quê. Acho que até descreve um período, né, sei lá, ou uma concepção mais ligada aos escritos do Stalin. Eu não tenho problema com o termo. Eu tenho um problema com o uso um pouco abusivo que se faz dele. O burocratismo é um problema muito anterior do movimento operário que existe desde antes do Stalin, né? Não é o Stalin que cria isso. Então, às vezes, olho para o PT e vejo gente chamando o PT de stalinista. Não é esse o problema do PT. O problema do PT são outros, né? Tipo assim. E aí eu tenho dificuldade também de usar esse termo para pensar pós-morte do Stalin, porque o khrushchevismo implica um giro, né, grande de ruptura com o Stalin. Tem concepções comuns? Talvez. Eu acho que mais com o Dimitrov. Aí eu entendo o khrushchevismo como uma expressão do dimitrovismo e vejo grandes diferenças entre a política do Dimitrov, das frentes populares, e a política internacional do Stalin, que era até, vamos dizer, esquerdista, do classe contra classe, né? Então tem diferenças, né? Quem introduz a narrativa, por exemplo, da coexistência pacífica é o Dimitrov, e o Khrushchev consolida. O Stalin, no fim da vida, às vezes até fala disso, mas questiona, não sei o quê, já sob pressão, né, de uma burocracia soviética se movendo à direita, mas nunca falar é esse o caminho consistentemente, né? Continua falando em revolução internacional, etc, etc. Já coisa que o Khrushchev já não vai mais fazer, né? Então eu vejo uma diferença grande. Então acho que tem alguns problemas e desvios que remontam à época anterior, né, ao Khrushchev, e aí poderíamos dizer que por influência do Stalin, do stalinismo, que seja, e outros posteriores, né? O giro mais acentuado, inclusive à direita do PCB, se dá inclusive no pós-stalinismo, durante o khrushchevismo, que daí o partido começa inclusive a acreditar
não só que o objetivo estratégico é uma revolução democrática, mas que ela é possível por meio de reformas, né? Então, assim, há um giro muito mais acentuado. E há erros também, porque a gente também entra nessa de botar a culpa no Estado em tudo. Tem erros que são erros do PCB, porque o PCB errou, né? Não é, por exemplo, quando o PCB é fundado, a IC pergunta: ô PCB, como é que é a questão racial aí no Brasil, a questão nacional? E aí o PCB responde: não, no Brasil não existe uma questão racial, uma questão nacional como questão própria. Aí você olha e fala assim: ô, manda uma carta de novo lá para os caras, acho que eles não entenderam a pergunta. Como assim não tem uma questão nacional racial no Brasil? Né? E a Internacional ajudou, inclusive, nesses primeiros anos, o PCB a se livrar de concepções muito erradas de como devia abordar a questão racial, a questão do negro. Então também tem influências positivas da Internacional Comunista na história do PCB, assim como daí podemos imputar, sim, né, o fim do bloco operário camponês no fim dos anos 30 passa por uma inflexão obreirista que tem a ver com a política do terceiro período do Stalin na Internacional. Né? Então dá para, acho que também, aí dizer, nada também é ingênuo, né? Existe. Mas eu acredito que vale mais a pena do que a gente pensar de onde veio o desvio, entender qual que é o caráter dele, né? Eu acho que tem um problema que atravessa toda a polêmica sobre a Revolução Brasileira e que passa por uma incompreensão do caráter dependente do desenvolvimento brasileiro, né? Então, já em 17, a gente está falando num país que surgem greves gerais operárias, né? Tipo assim, como é que os caras conseguem olhar para isso e falar, mas como ainda tem resquícios da velha sociedade, portanto, não é capitalista ainda tem uma revolução burguesa por acontecer, né? Tem um grau de confusão aí grande também, que na própria base material, e não é só o PCB, né? É a pequena burguesia no geral. No limite, para mim, o sintoma disso é a hegemonia da pequena burguesia no movimento comunista, né? Porque é a pequena burguesia que, por excelência, desenvolve as teses cepalinas, desenvolvimentistas, todo esse tipo de formulação do agrário contra o industrial, né? Uma visão etapista que influencia profundamente a história do partido, né? Então, aí pegar momentos dá para vários, né? E traçando mais ou menos essas relações. O que eu acho que é fundamental é perceber também como quanto mais a base material, porque é isso também, né? Não é dizer também em absoluto que nunca fez sentido falar numa revolução que ainda não fosse socialista e que simplesmente instauraria um outro tipo de desenvolvimento capitalista menos prussiano, mais americano, né? Como Lenin falava, tal. Isso até foi talvez possível em algum momento, mas jamais a classe operária conseguiu, em aliança com o campesinato, ir até o fim nisso. Talvez o mais perto que chegou foi na Revolução Mexicana, algo assim, né? Na América Latina. Mas ainda também com outras contradições. O que eu acho que é importante perceber é que quanto mais o desenvolvimento do capitalismo no Brasil se consolida, mais esse etapismo vai perdendo a característica de um etapismo revolucionário e se tornando um etapismo reformista, né? Então, o erro estratégico, quando a gente se aferra na estratégia errada, cada vez mais a base material solapa qualquer possibilidade. Então, se nos anos 30 o partido falava de uma revolução nacional libertadora, já nos anos 60... né, o partido acredita que é possível, por meio de reformas, chegar a um governo de unidade nacional, que fará as reformas nacional-libertadoras que o país precisa. Né? E aí eu acho que tem muitas confusões ali, além do Stalin, sabe? Assim, incompreensão do marxismo, do próprio leninismo, né? No limite, o próprio Stalin formula a questão da unidade da classe trabalhadora e do campesinato melhor do que os comunistas brasileiros formularam ao longo de muito tempo, né? E aí, num breve momento ali, mais pronunciado, anos 40 para 50, isso começa a mudar, mas acho que não há tempo também de ter implicações estratégicas, né? De uma revisão dos fundamentos da estratégia e tudo mais. Então, acho que, enfim, né, também é difícil resumir 101 anos de história numa resposta e tal, mas acho que se eu pudesse citar aí alguns momentos graves, é isso, né? A admissão, né, pelo partido no fim dos anos 50, começo dos anos 60, da possibilidade de transição pelas reformas, é o que soa o sino de que algo está errado, né? Mas ainda assim, óbvio que o desenvolvimento da luta política em condições de clandestinidade não precipita o desenvolvimento crítico disso até os anos 80, né? Que daí é nos anos 80, com a volta da legalidade, que o nível do buraco se escancara. Né? E a própria base do partido começa a falar: que é isso? Para onde a gente está indo? Que aliança é essa? Por que não construir a CUT no seu nascimento? Porque
preferir se aliar com o MDB do que com o PT num monte de coisa, né? Tem algo muito errado na estratégia, na tática, em todos os planos de concepção política, né? Que é o que vai deflagrar nos anos 80, o início dessa reconstrução revolucionária, né? Por dentro do partido e com a cisão, né, de 92, com o Congresso Liquidacionista, né? Que tenta acabar com o partido e tal. Não é também um debate que surge ali, né? Em 92 o partido começa a tentar refletir como chegamos aonde chegamos, e é só no seu 14º Congresso que consagra essa compreensão de chegamos aonde chegamos por conta do etapismo. O cerne do problema está aqui, né? E todos os outros desvios decorrem desse. E aí, enfim, vem consolidando, né? Aprofundando essa interpretação, essa elaboração nos próximos congressos, 15º, 16º, que foi nosso último. Então, quem quiser um pouco dar uma olhada, ler, né, ao que diz respeito. Agora, a gente também não entra num exercício um pouco de, sei lá, né, estamos até para lançar, acho que ainda esse ano vai sair, um livro com a história do partido, tentando passar por um pouco esses principais episódios, dando uma interpretação, mas a gente não acredita, e daí isso é outro elemento importante, além do estratégico da reconstrução revolucionária, que é a reflexão sobre o que é o centralismo democrático, né? E em que âmbito da polêmica teórica ele abrange, né? Então a gente considera que polêmicas historiográficas, teórico-filosóficas não são objeto de centralismo democrático. Não faz sentido cravar burocraticamente interpretações majoritárias de episódios de 50 anos atrás e falar assim, não, ninguém pode achar diferente, que o erro era outro, que o problema era, né, enfim, aberta na nossa concepção essa possibilidade de discordância historiográfica, teórico-filosófica, né, dentro do nosso centralismo democrático. Não à toa o PCB tem lucatiano ou tsseriano, tem, enfim, uma grande miríade de concepções leninistas, né, que a gente considera aceitáveis, né, à luz da disciplina prática, né, a unidade de ação, que é o critério último e principal desse centralismo, né. Tá fechado seu microfone, Guilherme, ainda. Não ouvi. Ué, aqui tá ligado? São muitas discussões aí que precisam, né? E se a gente ficar aqui, a gente vai ficar, né, 2, 3, 4 horas aí debatendo. Mas vamos aí para a última pergunta, né? Você falou aí da coexistência pacífica, né? Pós Stalin e tudo mais. Essa coexistência pacífica não surge da revolução no seu país? Opa, acho que estamos aqui com Não. O um Stalin começa a falar isso nos anos aqui 50. na live do Gabriel Land. Oscilou aí? Aqui parece normal. Né, no finalzinho aqui. Meu também. Voltou? Peraí. Opa. Voltou? Foi, né? Eu tô te escutando, mas. Eu tô te Tá travando, né, um pouco. escutando, mas você tá com o pequeno do Gabriel. Tá falhando, né? Eu tô ouvindo você bem falhado. Militações, né? Sobre né? Peço aí a paciência, que já a gente vai. Então, aqui com a live. Peraí, rapidinho. Espera aí, vou tentar trocar Por aqui, aqui. tô te ouvindo melhor agora, hein? Arrumar um lugar melhor da internet. Então, 1 minuto que já vou.
a internet resolveu pifar de... Voltamos aqui, peço aí desculpa aí, né, pela interrupção, né, da live. Às vezes acontece esse erro, né, mas vamos aí para a última pergunta. Você falou aí da coexistência, né, pacífica, né, do período pós-stalinismo, mas isso não surge, por exemplo, né, no período do Stalin com a revolução, né, em um só país. E o que a avaliação que você tem, né, do Pacto de Yalta e de Potsdam, né, que foi inclusive elaborado, inclusive tem uma publicação muito boa, né, do Eric Hobsbawm sobre isso. Ó, camarada, eu não sei. Eu acho que o debate, por exemplo, de coexistência pacífica, ele aparece na boca do Stalin nos anos 50, no pós-guerra, no quadro de uma política que se estabelece de frentes populares, né, no fim da Internacional Comunista, e numa lógica de não agressão, de tentar evitar uma nova guerra e de suavizar os choques com as potências europeias. Mas no fim dos anos 20, que é quando surge o debate sobre iniciar a construção do socialismo num só país, e daí, parênteses, isso é traduzido errado, né? Porque esse só em russo é um país isolado, um país só, um país que sozinho sobrou aqui com a revolução, e aí, né? O Stalin sempre diz, ele nunca para de dizer que o socialismo, o comunismo só chega quando ele é internacional. Está em todos os escritos dele até a morte, né? Só nos anos 50, que já nessa nova diplomacia soviética, que me parece já o quadro onde o khrushchevismo já começou a predominar no partido e no Estado, o Stalin começa a falar dessa tal dessa coexistência pacífica, de tentar evitar uma nova guerra, etc. Mas isso também não impede, ao longo dos anos 30, dos anos 40, e mesmo depois do Khrushchev, verdade seja dita, do apoio soviético a vários processos de libertação nacional e de revoluções, né, pelo mundo. Então, no seu pior momento, a União Soviética ainda apoiava a guerra de libertação na Angola contra o apartheid, né, que era apoiada pela África do Sul, apoiava o movimento revolucionário na África do Sul contra o apartheid, apoiava movimentos revolucionários mundo afora, né? A crise do Afeganistão acontece porque a União Soviética vai em apoio a um levante que teve lá socialista que está sendo combatido duramente, né? Então isso até momentos que eu não reivindicaria integralmente a União Soviética e sua política, isso se mantém. É muito diferente de uma China. A China, ela sempre teve uma posição muito errática, né, no internacionalismo dela. Nessa mesma guerra civil que os soviéticos apoiavam o MPLA, a China apoiava a UNITA, que também era apoiada pela Rodésia. Sabe assim? Foi lá, né, o Mao foi visitar o Chile de Pinochet, apertou a mão do Nixon. Então, sobre a experiência chinesa, aí dá para dizer que é um internacionalismo bem errático, né? Para não dizer que não é, né? Agora, no caso dos soviéticos e até nos cubanos, né, que é outro que a tradição trotskista coloca como é stalinista. Porra, tô para ver a revolução mais internacionalista que a cubana, que mandou gente para combater no Congo, mandou gente para combater na Angola, mandou soldado para combater na Bolívia, aí manda médico para o mundo inteiro, né? Beleza, hoje Cuba tem graves dilemas e principalmente a dependência de Cuba em relação aos governos reformistas, né? Isso é um fato. Cuba precisa fazer uma diplomacia defensiva, se apoia em qualquer reformismo mequetrefe que tiver, para pelo menos ter um país que comercializa com eles e foge do embargo, né? Também acho que é compreensível, também não acho que é, né, uma traição dos princípios do marxismo-leninismo, algo que tem a ver com o quadro de refluxo, estagnação do movimento internacional, né? Mas, enfim, não acho que tenha... porque a polêmica ali se assenta em outros elementos também, né? Do socialismo num só país, ou... Trotsky envolvia uma concepção um pouco bonapartista da expansão internacional da Revolução, né? Isso é muito característico no próprio debate sobre a paz de Brest, né? Enfim, Trotsky acreditava que a paz unilateral faria com que os alemães se levantassem. E, na verdade, o exército alemão continua avançando, simplesmente, né? Aí eles param e falam, beleza, então façamos a paz agora com anexações. Fazer o quê? Né? Cedendo o terreno. Então, acho que tem um pouco de um otimismo exagerado do Trotsky na concepção internacional, que se refletia não achar que, como a Revolução Europeia estava ali na frente,
não tinha muito o que fazer na Rússia enquanto não viesse ela. E o Stalin representa o predomínio crescente das camadas do partido que diz, olha, essa Revolução Europeia, pelo visto, não vem tão cedo, o que a gente faz aqui? Né? Envolve o problema do campesinato. Né? Enquanto o Trotsky defendia já militarizar e confiscar na boca, o Stalin habilmente, não se pode dizer que não, né? Ele concede um tempo de NEP a mais e depois coletiviza as terras. Assim, o Preobrazhensky era um cara que apoiava o Trotsky até a coletivização das terras. Aí, quando o Stalin coletiviza as terras, o Preobrazhensky fala: Stalin realizou nosso programa, porque ele está coletivizando as terras e industrializando aceleradamente o país. O que sobra do antigo programa da oposição de esquerda? Nada. Assim, então, enfim, do ponto de vista econômico, né? Aí tem um debate sobre a organização soviética, mil outras questões possíveis. Então, eu acho que tem também essa dificuldade aí de caracterização do problema, né? E aí o debate é: estava errado o Stalin de coletivizar forçada e aceleradamente as terras? Então, quem estava certo era o Bukharin, era preciso ter prolongado as relações mercantis com o campesinato. O que o Trotsky defendia ali? A rigor, muito mais do que o Stalin estava defendendo do que o Bukharin estava defendendo, né? Então, eu acho que os dilemas são um pouco outros, assim. Eu acho que essa redução ao debate, e não que do lado dos defensores de Stalin também não tem uma reducionismo, de dizer, Trotsky, a cisão foi porque o Trotsky menosprezava os camponeses. Beleza, dá até para dizer isso, mas precisa explicar melhor, que qual que é... Pernilongo aqui. Qual que é exatamente, né, a essência da polêmica ali? Me parece que, do caso do Trotsky, também envolve uma inabilidade como quadro, né? O povo gosta de citar, os trotskistas gostam de citar o testamento do Lenin, né? A famosa cartinha antes de morrer. Testamento num país socialista não existe, porque isso aqui não é hereditário. Mas o povo usa isso como argumento a favor do Trotsky, porque lá o Lenin diz que o Stalin era muito bruto, na função de secretário-geral essa função ele desempenharia mal. Só que ele também fala mal do Trotsky na carta. Fala que o Trotsky tem outras qualidades, mas fala o Trotsky é meio que um pavão, né? Ele fica aí, não consegue se relacionar com os quadros médios, não consegue criar vínculo, não consegue trazer as pessoas para o seu lado, porque se liga demais só às questões mais abstratas, mais teóricas, e não ao dia a dia da organização soviética, apesar de suas habilidades aí como organizador, né? O Exército Vermelho não permite mentir, não é esse o problema. Mas tem ali o Lenin intuindo que isso aí vai dar merda, sabe assim, né? E não falando, Trotsky é meu sucessor, como alguns tentam pintar, né? E acho que isso pesa, né? Essa inabilidade política. Um cara que foi menchevique por tanto tempo não consegue se criar um vínculo para uma disputa mesmo orgânica no partido contra o Stalin, né? Os velhos bolcheviques se unem em torno do Stalin contra o Trotsky no primeiro momento, essa é a história, né? Já que é para falar de velho bolchevique. Tá aí o triunvirato, né? Stalin, Kamenev e Bukharin aí para não nos deixar mentir. Zinoviev apoiando também, tudo mais. Então acho que o buraco é um pouco mais embaixo, assim. Francisco Martins Rodrigues faz um bom debate, porque daí ele lastreia o problema do capitalismo do Estado, dos limites do socialismo na União Soviética, nas contradições materiais que estavam em curso na sociedade, menos na luta dos quadros, menos no olhar para cima e nas polêmicas, e mais olhar para baixo e falar o que está acontecendo no chão econômico dessa sociedade, por que ela cai nisso. Que vale a pena como referência crítica ao debate. Então, isso aí, pessoal, como eu falei aqui, né, são muitas discussões, muitas polêmicas que se a gente ficar aqui, né, preso, vai demorar umas 5 horas aí de live, né, e não é essa a intenção. Mas quero aqui agradecer imensamente ao Gabriel Land, né, pelo ótimo papo que tivemos, né? Gostei bastante aí dessa live e passo a bola para ele novamente fazer as considerações finais. Ô, Guilherme, eu agradeço também o convite fraterno. Acho que é importante que as divergências, né, do movimento comunista, do movimento revolucionário, sejam francamente debatidas, né, para a gente encontrar nossas diferenças, mas também encontrar nossas possíveis confluências, né, porque afinal temos aí 200 milhões de trabalhadores brasileiros, trabalhadores e trabalhadoras, né, que precisamos organizar no sentido da revolução, né. Então, agradeço bastante o convite, fico à disposição aí para outras oportunidades, para a gente
aprofundando essa discussão. Também fico à disposição nas redes sociais para quem quiser bater um papo, mandar mensagem, enfim, me xingar, qualquer coisa do tipo, fique à vontade. Recomendar também as publicações da Lavra Palavra Editorial, né? Tem duas que eu acho que tem muito a ver com essa discussão que a gente fez aqui hoje. Uma é o livro da Wendy Goldman, Terror e Democracia nos Tempos de Stalin, e a outra, que é a do próprio Trotsky, Terrorismo e Comunismo, que ajuda a dar um pouco um panorama né, das ideias do Trotsky na virada dos anos 20. Dá para encontrar em www.lavrapalavra.com/catálogo. Aí tem lá todos os nossos livrinhos, inclusive esses. E, enfim, saudar, né, a iniciativa de um espaço de discussão marxista, revolucionária, para fazer avançar a educação e a consciência da nossa classe. Valeu, Guilherme. É isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecendo ao Gabriel, também agradecendo a você que estiver nos acompanhando. E lembrando sempre aí de se inscrever no canal Podcast Mesa de Debate de Tudo Um Pouco, o nosso canal aqui, né, do YouTube. Compartilhe essa live, outros vídeos, né, que nós produzimos. Também curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente no Instagram e no TikTok, né, Podcast Mesa de Debates. E quem puder, aí contribua com o nosso Pix 385-007-02800 CPF e faça parte do Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só, né? Forte abraço a todo mundo e fui.